Vamos para o Mercadão da Bola. Vamos falar sobre a lateral direita. Hoje, o Globoesporte.com trouxe a informação de que Rafinha já estaria acertado com o Flamengo. Contrato de 2 anos. Eu tenho uma informação de que o Flamengo ofereceu para Rafinha um contrato de 2 anos e meio, até o final de 2021. Essa é a informação que eu tenho. E que esse é um ponto a favor do Flamengo nessa negociação. O companheiro Paulo Lima já disse aqui no Fox Sports que não está acertada a negociação de Rafinha com o Flamengo. E dizendo, inclusive, que o Rafinha provavelmente não viria. Mas o Rafinha pode vir. PVC conversou hoje com o empresário do Rafinha, é isso, PVC? Com o Lincoln. O Lincoln disse que o Rafinha... E o Paulo Lima falou com o Rafinha hoje também. Amanhã o Paulo Lima vai trazer detalhes sobre essa conversa. O Lincoln disse que o Rafinha vem de férias para o Brasil, depois da final da Copa da Alemanha, Bayern e Leipzig, e depois de 2 amistosos que o Bayern deve fazer, um deles possivelmente com a seleção da China. Aí ele vem de férias para o Brasil e ele vai decidir numa reunião familiar. Ele tem as propostas que a gente sabe que tem da Europa, Inter de Milão, Benfica, e ele vai decidir numa reunião familiar, tratando com uma questão familiar. Se ele vier para o Brasil, ele vem para o Flamengo, mas ele com a família vai decidir se ele volta para o Brasil agora ou se ele fica na Europa. Se vier para o Brasil, vem para o Flamengo. Mas a decisão vai se dar depois da final da Copa da Alemanha e depois desses 2 amistosos de fim de temporada. E aí o Rafinha se despede do Bayern de Munique depois de 8 anos. Existem 2 pontos muito favoráveis ao Flamengo nessa negociação. O primeiro, o tempo de contrato oferecido. As equipes europeias estão oferecendo ao Rafinha 1 temporada de contrato. E o Flamengo oferece 2 anos e meio. E um outro ponto, uma questão familiar. A família do Rafinha está no Brasil, as filhas do Rafinha estão no Brasil. Então isso, além da vontade que ele tem de jogar no Flamengo, isso tudo pode fazer com que ele venha para o Flamengo. Mas a informação que temos é que ainda não está fechado. Agora, essa situação da família é interessante, porque o outro lateral, a situação é inversa. Felipe Luiz é casado com uma espanhola, não é isso? Sim. E ela deseja permanecer na Espanha. Isso. Aí ficaria mais fácil, né, um ok do Felipe Luiz para algum clube europeu. No caso espanhol, no caso Barcelona, que já demonstrou interesse pelo lateral da seleção brasileira. Quando a família entrar na parada aí, João, ajuda bastante. Né? E a família pode ajudar Rafinha a ser jogador do Flamengo. Mora na Barra, tranquilinho, né? É verdade. E ele joga no Mengão. Existe aí uma situação familiar envolvendo o Rafinha e que isso pode fazer com que ele venha para o Flamengo, além da proposta, do contrato, do tempo de contrato, da situação profissional de jogar no Flamengo. Isso aí tudo pode fazer com que ele venha realmente para cá. O certo é que o mochilão, segundo o Papi, tão criticado, continua e parece que o Rafinha vai entrar na mochila do Marcos Braz. E a promessa de que outros entrem nessa mochila e que a mochila venha pesada, possa até pagar excesso de bagagem, de repente. Existe a possibilidade. Tem que despachar ou dá para botar no... Talvez, eu acho que terá que despachar, Eugênio. E assim, com aquele aviso, né, de cuidado, porque aí tem um material valioso na mochila do Flamengo. Existe a possibilidade muito grande de Rafinha ser jogador do Flamengo, mas a informação que temos é que ainda não foi assinado, mas que a tendência é que ele venha. Será muito bacana. Vamos aguardar aí a situação. Eu falei que tinha muita coisa para falar do Flamengo, né? Pois bem, já vamos falar do São Paulo, né? Aqui na sequência do Expediente Futebol. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui na lata, de bate-pronto, quero que vocês me respondam. Qual presidente mudou o rumo da história do Flamengo? Bandeira. Quem? Bandeira de Melo. Eduardo Bandeira de Melo. Sim. Ele pode ser suspenso do quadro do Flamengo hoje. Revanchismo. E no futuro pode até ser expulso. Meus amigos, eu vou tentar explicar essa situação aqui, porque é algo realmente que
Hoje o Conselho de Administração do Flamengo vai votar a possibilidade da suspensão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. O motivo é a acusação sobre ter interferido na escolha das cores das chapas na última eleição presidencial. O processo tem como argumento o fato de Bandeira ter supostamente violado etapas e ignorado o Estatuto do Flamengo e o Conselho de Administração ao acionar a Justiça para determinar qual chapa teria a cor azul no pleito. Caso considerado culpado, Bandeira poderá ser suspenso por até 6 meses. Mas é sério isso? É sério. Isso é revanchismo, porque o grupo que atualmente comanda o Flamengo entrou junto com ele, né? Ou ele entrou junto com esse grupo, houve uma separação no meio do caminho, ele se manteve isolado desse grupo, que agora retomou o poder e quer culpá-lo por algo absurdo, né? A cor da chapa. Ah, porque a chapa azul é minha, ou é sua, é dele. Ganhou a chapa que se fosse azul ganharia, se fosse vermelha ganharia, se fosse laranja ganharia. Ganhou a chapa. Pronto, acabou. Mas isso é uma questão de você enfraquecer politicamente, até porque lá na frente ele pode ser alguém de peso numa futura eleição. Daqui a 3 anos tem outra eleição. Sim. Né? E dependendo do que acontecer com o Flamengo até lá, ele pode se fortalecer politicamente. Então eles estão tentando dar o troco, porque lá na frente ele se isolou desse grupo. É muito feio isso, é muito pequeno, aliás. O Flamengo tem que se preocupar com o seu dia a dia, com as suas coisas, com os seus problemas, ao invés de ficar querendo dar troco no antigo presidente, só porque ele politicamente se afastou desse grupo. É isso aí. Parabéns aí ao Flamengo. E o seguinte, atenção conselheiros, vocês podem hoje suspender do Flamengo um presidente que não fez nada sozinho. Boa parte do grupo que hoje está no poder, no início da gestão dele, o auxiliava, mas tudo o que eu vou relatar agora aconteceu na gestão dele. Assinado por ele. Ele era o presidente. Vocês podem suspender, por causa da escolha de cores de chapa, o presidente que diminuiu a dívida do Flamengo para mais da metade. O presidente que resgatou a credibilidade do Flamengo. O Flamengo, até pouco tempo, antes da gestão dele e do grupo dele, era considerado um time caloteiro. Ninguém queria jogar no Flamengo. Hoje, o Flamengo está prestes a trazer um jogador que tem mercado na Europa, chamado Rafinha. Os caras querem jogar no Flamengo. Um presidente que instituiu, em votação no Conselho, a responsabilidade fiscal. Ou seja, o dirigente que hoje ultrapassar os seus limites e aumentar as dívidas do Flamengo terá que arcar do próprio bolso, com os seus bens. E ele pode ser suspenso por causa, entre outras coisas que eu poderia ficar falando aqui, ele pode ser suspenso por causa da escolha das cores da eleição. É algo realmente inacreditável. Tudo isso que eu falei, eu estou mentindo? Não, eu pensei que você ia dar a seguinte informação. Tem mais, né? Que houve malversação do dinheiro, que o Bandeira desviou 800 milhões para alguma conta na Suíça. Não. Que ele, alguma coisa do tamanho que... Aí a gente estaria discutindo, poxa vida, como é que o Bandeira fez um negócio desse? Agora, por causa de cor que foi usada na chapa, é isso? Uma coisa realmente... Ele entrou na justiça para determinar que a chapa azul seria isso, a chapa rosa outra. O Flamengo é muito grande para ficar perdendo tempo com todo o respeito, com essa baboseira. O maior adversário do Flamengo hoje é o Flamengo. É incrível isso. É o Flamengo. É incrível. Minha gente, o início da gestão do Bandeira, ele fazia parte deste grupo que hoje comanda o Flamengo. Houve um desentendimento, uma briga entre eles, o trato era que o Bandeira não se candidatasse à reeleição, mas ele gostou de ser presidente do Flamengo e quis se reeleger e foi reeleito e houve um racha. Parte desse grupo saiu, outra parte ficou com ele. Esse outro grupo que saiu está hoje no poder do Flamengo. Todos colaboraram esse grupo agora, é inegável, isso é histórico. O Flamengo mudou de patamar e mudou de rumo na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. É um fato, está aí registrado na história e hoje ele pode ser suspenso por esse motivo. Vamos acompanhar aqui
na sequência da programação do Fox Sports. Aliás, falando em programação do Fox Sports, hoje 9h30 da noite, um jogo sagrado muito especial, e esses caras